Fala pessoal, boa noite. Hoje é dia 12 de maio de 2020, terça-feira. Bem-vindo a mais um Resumo com Bernardo, o meu resumo diário de investimentos e de tudo que afeta o seu dinheiro para você poder cuidar melhor dos seus investimentos e tomar melhores decisões. Queria começar o vídeo de hoje prestando uma homenagem às famílias das mais de 880 vítimas das últimas 24 horas pelo coronavírus. É o maior número de mortes em somente um dia no Brasil, então é um número muito triste, um número muito ruim para o Brasil, para essas famílias, para o sistema de saúde brasileiro e para o que a gente deve enfrentar no futuro, nos próximos dias e semanas, com talvez o aumento dos casos do coronavírus no Brasil. Mas fica aqui minha homenagem, minha solidariedade a esse momento tão difícil pelo qual estamos todos vivendo e passando no Brasil e em todo o mundo. Vamos falar então dos investimentos do dia. A Bolsa de Valores fechou mais um dia de queda. Hoje caiu 1,51% para 77.871 pontos. O IFIX, Índice de Fundos Imobiliários, caiu, na verdade, 0,27%. As bolsas americanas também tiveram um dia de queda, esse é um dos motivos da queda da bolsa brasileira. S&P caiu 2,05%, Dow Jones caiu 1,89% e Nasdaq caiu quase igual ao S&P, caiu 2,06%. Dólar aqui, mais um recorde histórico, uma alta histórica da moeda americana, subiu 0,86% para R$ 5,87. Teve leilão do Banco Central para tentar controlar essa alta, mas a moeda americana verdinha não para de subir. Bitcoin subiu 3,82% depois de ter caído no dia de ontem. Petróleo WTI subiu 2,19% e o Brent caiu 2,32%. O petróleo lá do Oriente Médio e da Europa, negociado em Londres, caiu para baixo dos $30 para $29,45. Tem muita coisa para falar hoje. Vamos ver quanto tempo vai dar o vídeo, mas coisas boas. Fica aí no vídeo, não saia. Para começar, por que as bolsas americanas caíram? Vou para os Estados Unidos e depois eu venho para o Brasil. As bolsas americanas caíram primeiro por uma preocupação, assim como ontem, de uma possível segunda onda de contaminação do coronavírus. Então aquela história de tudo acabou em muitos países, não. Como eu falei ontem, Alemanha, Coreia do Sul e China reportaram um aumento do número de casos. E isso preocupa que talvez o mundo não esteja preparado para reabrir suas economias e reabrir as sociedades. E se isso for uma verdade, né, se realmente acontecer de precisar mais tempo de quarentena em todo mundo, é mais queda econômica, queda no consumo, recessão, incerteza, volatilidade e todo o resto. Então isso preocupa muito. Para piorar um pouquinho o cenário, um grupo de senadores republicanos lá nos Estados Unidos entrou com um projeto de lei permitindo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aplicar sanções à China se os chineses não contribuírem e não ajudarem nas investigações da origem do coronavírus. Os americanos, alguns alegam, inclusive o presidente, que o coronavírus surgiu num laboratório chinês e não no mercado de Wuhan. E aí que a China seria responsável ou culpada pela criação desse vírus. É só uma especulação americana, mas o fato de senadores americanos entrarem com esse pedido, isso é ruim. Isso pode prejudicar ainda mais as relações entre os dois países. Por fim, o analista de saúde pública ou o conselheiro de saúde da Casa Branca disse estar preocupado, dizendo que o coronavírus não foi contido ainda nos Estados Unidos e que talvez alguns estados americanos estejam reabrindo sua economia de forma muito cedo, muito prematura. Não preciso nem dizer que esses três elementos foram suficientes para puxar as bolsas americanas para baixo e caíram forte. Cair 2% é uma queda grande para os padrões americanos. Com isso, o Ibovespa, o índice da Bolsa Brasileira, também veio para baixo, seguindo um pouco as bolsas americanas, mas principalmente por outro motivo. Hoje de manhã, o Ibovespa operou em alta, chegou a subir mais de 1%, acho que quase 2%, e no meio da tarde surgiram duas informações importantes. Em primeiro lugar, hoje de manhã foi reproduzido no inquérito que investiga as alegações de Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, acusando Bolsonaro de ingerência na Polícia Federal, foi exibido aquele polêmico vídeo da gravação da reunião de ministros com o presidente Bolsonaro,
e pessoas que estavam nessa reunião disseram que o vídeo realmente é bombástico, com problemas para o Bolsonaro. O antagonista, um site, um veículo de imprensa, disse que o vídeo é devastador para o Bolsonaro. E além disso, o Bolsonaro tweetou criticando governadores que disseram que não vão cumprir o decreto de ontem do Bolsonaro, em que inclui academias, salões de beleza, barbearias, cabeleireiros em serviços essenciais. Governadores disseram que não vão cumprir esse decreto, não vão autorizar a reabertura desses estabelecimentos. Bolsonaro ficou pé da vida, disse que isso é uma ameaça, uma afronta ao Estado democrático de direito, ou ao Estado de direito, às leis no Brasil, ao respeito das instituições democráticas. Claro que isso repercute mal, é mais crise política, mais embate entre Bolsonaro com governadores, sem mencionar esse vídeo agora que pode ser uma bomba no colo do Bolsonaro. Então isso puxou ainda mais o Ibovespa para baixo, que ele estava ensaiando uma subida, né, como eu falei de manhã. Essas notícias acabaram trazendo o Ibovespa para baixo. Saiu hoje a ata do Copom da reunião, é super interessante porque a reunião do Copom foi semana passada, é divulgada a nova taxa Selic, um resuminho, mas a ata do Copom que tem toda a discussão entre os ministros, desculpa, não são os ministros, são os conselheiros do Copom, foi divulgada hoje, ela é divulgada sempre uma semana, 6 dias depois da reunião. E nessa ata, deu para ver que os conselheiros eles estão preocupados com a retomada da atividade econômica do Brasil. Eles acham que o primeiro semestre vai ser de recessão forte e que a atividade econômica, se vier uma recuperação, vai vir no terceiro trimestre só, lá a partir de julho. Então, notícia ruim. E que a pressão para deflação, então para inflação e IPCA cada vez mais negativo, é maior, o que pode abrir espaço para alguns analistas de uma taxa de juros mais próxima de zero. Então, maiores quedas ainda para a taxa Selic nas próximas reuniões do Copom. O Deutsche Bank, um dos principais bancos do mundo, banco alemão, diz que o Brasil pode enfrentar em 2020 a pior recessão da sua história. Uma notícia bem complicada, diz que o dólar pode chegar a R$ 6,50 em 2020 e diz que o PIB para esse ano, o banco projeta uma queda de 6,20%. Uma queda grande, e lembrando que alguns bancos têm dito que o dólar vai continuar subindo, tem subido cada vez mais, né? Hoje uma nova máxima histórica, como eu mencionei, e o Deutsche achando que vai chegar a R$ 6,50. Além disso, o Deutsche acredita, trouxe 3 pontos importantes e preocupantes. Primeiro, o número de vítimas de coronavírus vai aumentar muito ainda no Brasil. Segundo ponto, a dívida interna brasileira está completamente insustentável, então endividamento brasileiro, gastos públicos aumentando de forma descontrolada. E terceiro ponto, que um processo de impeachment do Brasil, o processo de impeachment do Bolsonaro está em alta e que existe uma possibilidade de que isso se concretize. Por fim, o Deutsche Bank acredita que a recuperação econômica brasileira não vai ser em V. Em V é aquela queda muito rápida, como a gente viu, com uma subida muito rápida. É o que defende o Paulo Guedes, ministro da Economia, por exemplo. O Deutsche Bank acredita que não vai ser uma recuperação em V, foi uma queda muito rápida e a recuperação vai ser lenta. Então, uma recuperação em... não existe nenhuma letra, assim, uma coisa meio assim, né? Uma queda rápida e uma recuperaçãozinha. Um V, não assim, mas um V invertido, um V deitado. Uma queda rápida e uma recuperação bastante lenta, é a projeção do Deutsche Bank. Vamos agora para os Estados Unidos, falar um pouquinho de economia americana. A China, um pouco nessa linha de acordo comercial entre China e Estados Unidos, a China declarou que vai cumprir e tem cumprido os termos do acordo comercial celebrado entre os dois países em janeiro desse ano. E disse, inclusive, que vai isentar mais produtos americanos, mais bens americanos, vai isentar de impostos, de tarifas, justamente para mostrar sua boa vontade e para mostrar que ela quer sim manter o acordo comercial feito com os Estados Unidos. De certa forma, jogando um pouquinho de panos quentes, tentando melhorar essa situação, esse grande embate que ressurgiu nos últimos dias e nas últimas semanas com ameaças do Trump e ameaças de senadores republicanos querendo penalizar a China ou querendo de alguma forma prejudicar o comércio chinês. Por falar nos Estados Unidos, os juros dos Estados Unidos, a taxa básica de juros americana, o presidente americano disse que acredita em um cenário de taxa de juros negativas. Então, um cenário de bastante preocupação, que pode haver mais quedas
nas taxas de juros americanas e criticando inclusive o presidente do Banco Central americano, do Federal Reserve, que é o Powell. O Bolsonaro, o Trump, tem criticado há muito tempo, na verdade, o Powell, de que ele não tem tomado medidas necessárias bem antes do coronavírus, de que ele não tem feito um bom trabalho à frente do Banco Central americano, e agora voltou a criticar, disse que as taxas de juros deveriam cair mais rapidamente. Isso repercutiu mal nos bancos, nas ações dos bancos americanos, porque taxa de juros mais baixa significa menos rentabilidade, né? Menos juros cobrados pelos bancos e menos rentabilidade para as instituições financeiras. Isso acabou derrubando as ações de vários bancos americanos. Amanhã é um dia importante porque o Powell, presidente do Fed americano, vai fazer um pronunciamento, ele faz pronunciamentos recorrentes, e espera-se que ele fale sobre essa questão de juros negativos nos Estados Unidos. Será que os Estados Unidos, a exemplo de países na Europa, Japão e muitos outros, vão ter juros negativos na sua economia? Isso é que se espera que seja dito amanhã. E tem surgido algumas vozes, algumas análises de economistas e investidores apontando um descompasso entre Wall Street, que é todo o departamento, né, o sistema, não o sistema, mas é uma rua em Nova York, né, que concentra a maior parte do sistema financeiro e das bolsas. Tô falando tudo errado aqui, desculpa. Wall Street é uma rua nos Estados Unidos, mas faz uma alusão, quando a gente fala em Wall Street, o mercado financeiro americano. Pronto, essa era a palavra que eu queria. Então, um descompasso entre o mercado financeiro e o que eles chamam de Main Street, que é o Wall Street, mercado financeiro, e Main Street seria a economia real. Estão dizendo que existe um otimismo muito grande no mercado financeiro por parte dos investidores em descompasso com a economia, que a economia não está trazendo sinais positivos para o mercado de ações se valorizar tanto. A gente viu recentemente empresas de tecnologia crescendo muito, o próprio S&P teve fortes valorizações, né? E investidores e analistas criticando esse comportamento, dizendo que isso está em descompasso com a realidade e de que a conta vai chegar. O Goldman Sachs, um dos principais bancos do mundo, disse ter uma projeção de queda do S&P de 18% para as próximas semanas no curto prazo. Então aqui ele enxerga uma grande queda do S&P, 18%, é uma queda gigantesca para os padrões americanos, e que isso estaria mais em consonância com o... Opa, pode ser um aviso aqui de bateria fraca. Com a realidade da economia americana, que não há por que os investidores estarem tradando com base no otimismo e não com base na realidade. Esse dado aqui, em especial, me preocupou, porque realmente talvez esteja havendo um otimismo muito grande na Bolsa Americana. Resumo grande hoje, muitas coisas importantes, muitos dados importantes, preocupações relevantes. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se gostou do vídeo, foi interessante, não foi interessante, quero muito saber. E quero muito pedir para você comentar aqui embaixo, marcar 3 pessoas diferentes que precisam ver esse conteúdo, precisam receber esse resumo para também poderem investir melhor o seu dinheiro, cuidar melhor do seu dinheiro. Conto com você, preciso da sua ajuda para crescer aqui no Instagram cada vez mais. Obrigado, um abraço e até amanhã. Tchau!